Está no ar o programa Sociedade em Ação, aqui pela nossa Vale TV. E hoje, com um convidado muito especial, que é João Ávila. João, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós quem é o João Ávila, para se apresentar para os nossos telespectadores, até porque tu é um jornalista respeitado, né, em toda a nossa cidade, em todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. E é uma grande satisfação te ter aqui, mas muitas vezes as pessoas não sabem também quem é as pessoas por trás de um trabalho, né? Tu tem uma dedicação há tantos anos como jornalista e as pessoas não têm uma noção muito clara, muitas vezes, de quem é a pessoa João Ávila, quem é o João Ávila. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Márcio, eu que agradeço o convite. Hoje a gente está em posições Pois é, eu fui inversas, tantas né? vezes entrevistado por ti, né? Inverteu um pouco E sabe que quando eu te convidei, eu digo isso com muita alegria mesmo. Pô, bacana poder estar nesse ponto, né, ao contrário hoje aqui. Sim, não, mas vamos lá. João Ávila é um filho de Novo Hamburgo, nascido aqui na década de 1960, filho de pais que migraram para a cidade no final dos anos 50. Minha vida inteira aluno de escola pública, né? Eu sou uma cria do Colégio Alberto Pasqualini em Novo Hamburgo, uma cria do Colégio Antônio Vieira, que na minha época era Grupo Escolar Antônio Vieira, que fica em Hamburgo Velho. E comecei no jornalismo muito cedo. Na verdade, o jornalismo entrou na minha vida quando eu tinha 16 anos. Aí tu me pergunta, mas como assim, João, com 16 anos? Foi umas circunstâncias da vida. Eu fui convidado a ingressar no jornalismo por um professor de geografia, né, professor Lino Corteletti, que muito provavelmente está nos acompanhando agora pela Vale TV, que era amigo de um gerente de redação do jornal, me indicou porque eu era inquieto, eu sempre fui muito inquieto, mas ao mesmo tempo eu tinha muita facilidade em escrever. Em função disso ele fez a indicação, me encaminhou para o jornal, e no dia 16 de maio de 1983, eu fui contratado pelo jornal NH e fiz uma carreira de quase 40 anos dentro daquela redação. Pô, muito bacana, né, essa trajetória. E onde tu te criou, João? Né, tu pode contar um pouco dessa tua história, assim? Como eu digo, eu sou do bairro São José, em Novo Hamburgo, né, próximo ao Pasqualini. Foi ali que eu dei meus primeiros passos. Com 7 anos, na época não existia essa exigência de fazer pré-escola. Com 7 anos eu sou matriculado para fazer a primeira série. Eu ingressei direto na primeira série no Grupo Escolar Antônio Vieira, hoje a escola estadual de ensino fundamental, na verdade, Antônio Vieira. A partir da 5ª série eu fui para o Colégio Alberto Pasqualini, ou seja, voltei para próximo da minha casa, onde eu fiquei até concluir o 2º grau. Concluído o 2º grau, aí eu comecei já trabalhava com jornal, com jornalismo, eu repito, comecei com 16 anos numa redação. Aí eu começo a me aventurar na vida acadêmica, né? Eu digo me aventurar porque eu ingresso na faculdade no final dos anos 80 e eu consigo chegar à minha graduação, eu conquistei minha graduação em 2004. Foram 20 anos dentro de uma universidade para conquistar a graduação, na qual me orgulho muito, me graduei pela Fevale Novo Hamburgo, me orgulho muito do período de estudo, do período de conhecimento, do período de aprendizado e consegui, né, aplicar tudo isso que eu adquiri com a minha vida acadêmica até os meus últimos dias de jornal NH e o meu ano e meio, 2, que eu participei aqui no Grupo Vale, no projeto do jornal Vale, né, que circulou durante 40 edições no ano do bicentenário da migração germânica. Bacana. E família, João? Pode falar um pouco de família? Tá casado? Tem filhos? Como é que é isso? Eu chego lá, mas primeiro tem que falar dos meus pais. Ah, tá ótimo. Né, filho do seu Honório e da dona Selma, né, que já estão em outra dimensão, que graças a eles, né, eles me deram toda a orientação de educação, de condução, de como levar a vida, de honestidade, de retidão. Sempre digo, meus pais tiveram um pouco estudo, certo? Quase nenhum, pela época que eles viveram, mas sempre exigiram da gente, nunca abriram mão de que eu e meu irmão estudássemos, né? O meu irmão, por circunstâncias profissionais, acabou concluindo o 2º grau e dando um tempo, e só depois ele voltou para o curso superior, já
depois dos seus 40, 50, e ainda deve concluir nos próximos anos agora o curso dele, ainda não se graduou. E eu sempre muito inquieto, sempre busquei me manter na vida de aprendizado, de escola. No início dos anos 80 eu conheço a Angelita, né, Angelita Dúlios, hoje Dúlios de Ávila, minha esposa, e um detalhe, nesse mês de setembro agora a gente faz 40 anos de namoro. Ah, que legal. A gente começou a namorar em setembro de 1985, desse namoro veio o casamento com 2 filhas, a Chay, que é a mais velha, que já vai fazer 36 anos no final do ano agora, que é uma empreendedora, uma empresária do e-commerce. Ela e o marido dela trabalham com um e-commerce de produtos, acessórios para café. Né? Ou seja, moedor manual de café, filtro de café, eles trabalham basicamente com isso. E a Monique, a minha mais nova, que já está com 31 anos, e é da área do marketing. Ela trabalha em marketing, numa empresa de tecnologia da informação, de segurança da informação, na verdade. E ela trabalha numa empresa aqui em Novo Hamburgo, mas hoje ela trabalha aqui em Novo Hamburgo, ela trabalha ali em Caxias do Sul, ela trabalha ali em Porto Alegre, porque o sistema híbrido possibilita que eles trabalhem de qualquer lugar. Na verdade, a Monique é uma nômade digital, porque ela pode trabalhar de qualquer lugar. Pô, é bacana isso, né? E a minha esposa é psicóloga, ela se formou em psicologia, exerce a profissão de psicóloga, e eu tomei uma decisão, larguei o jornalismo de redação, jornalismo de cobertura, aquele que me levou para dentro do Jornal NH, que me trouxe para dentro da Vale TV, e eu continuo na comunicação, mas com assessorias de comunicação. Eu assessoro empresas e entidades na área de comunicação hoje, e também desde 2018 eu trabalho com corretagem de imóveis, né? Eu sou corretor de imóveis, também atuando em todo o Rio Grande do Sul, inclusive como delegado de integração regional do CRECI, que é o Conselho Regional do Corretor de Imóveis aqui na cidade de Novo Hamburgo, mas a integração regional, né? A delegacia é aqui, mas ela atinge várias cidades da região, abrange várias cidades da nossa região. Pô, bacana. E me diz uma coisa, e o Esperança, hein? Esperança é a última que morre. Eu esqueci de dizer no começo, né? Filho de Novo Hamburgo, torcedor do Esperança. Me pergunta por que torcedor do Esperança. Na verdade, o Esperança, para quem não sabe, para quem pouco conhece, foi um clube de futebol que existiu em Novo Hamburgo até... Ele nasceu em 1900, ele foi fundado em 1913, 2 anos depois da fundação do Esporte Clube Novo Hamburgo de 1911. Inclusive o mês é o mesmo. Novo Hamburgo é do dia 1º de maio e o Esperança é do dia 13 de maio, melhor, 10 de maio. Ele nasce em Hamburgo Velho, na frente do Colégio Alberto Pasqualini, onde hoje tem um prédio ali, um edifício alto ali na frente quase em frente ao colégio ali, né? Onde está esse edifício era quadra de esportes de piche ainda. Era muito comum fazer quadra de esporte com piche, que hoje é o asfalto de rua. E onde tem a Rua Esperança, que eles chamam de Rua Esperança, ali era o campo de futebol. Então, meus primeiros passos na infância eu dei ali dentro daquele campo. O meu pai era um torcedor do Esperança. Eu acompanhei. O Esperança deixa de existir como clube de futebol profissional, ele foi profissional no final dos anos 60, 67, 68. Eu era muito pequeno naquela época, não lembro, mas ele continuou existindo como clube. Né? Eu tinha jogos de futebol ainda, mas daí mais como um lado amador. Depois daquela área ela é vendida, daí é comprada uma área ao lado da prefeitura, onde hoje está sendo construído um condomínio, e ali foi criada a Sociedade Esportiva Esperança. Lá era Futebol Clube Esperança. Ali veio a Sociedade Esportiva, que era uma sociedade, né, como o próprio nome diz, com quadra de esporte, tinha um ginásio, tinha piscina, tinha uma pista de motocross e de autocross, e mais tarde construíram um campo de futebol e retomaram o futebol, onde um dos técnicos mais conhecidos daquela época foi o Dr. Petef, teu colega do tempo de Câmara de Vereadores. O Dr. Gerson Petef era treinador do Esperança, até que fechou, acabou entrando no embalo de tantos outros clubes sociais que não resistiram ao avanço das novidades e acabou fechando, e hoje não existe mais como clube, não existe mais como sociedade, mas para algumas pessoas ele existe ainda na lembrança, né? Na lembrança e no coração. Aí tu me pergunta, João, mas tu torce para o Esperança? Não tem como torcer para um time que não existe mais.
mas eu não consigo torcer pelo Novo Hamburgo. Sabe que eu trabalhei um período na comunicação no Palácio Piratini e tinha um chefe de setor, né, do setor que eu trabalhava, que era o Chu, e ele trabalhava no Correio do Povo e trabalhava lá no setor de comunicação, e ele também, ele era torcedor do Renner. Sim, ele era campeão gaúcho em 1954. Ele disse, o meu time acabou, meu time não existe mais. Tu viu que se me convidarem para esporte, eu venho para cá, porque eu tenho as datas tudo na cabeça, né? Viu só? Data de fundação do Novo Hamburgo, data de fundação do Esperança, data que o Renner foi campeão gaúcho. Dá pra dizer pro Rodrigo fazer um programa de esporte contigo aqui. E do Renner saiu o Enio Andrade, que depois se tornou, daquela equipe do Renner campeã, que se tornou campeão como treinador tanto de Inter quanto de Grêmio. E, João, esse aspecto da cidade como um todo, assim, tu que viveu todos esses períodos da cidade também, com saudoso também dessa situação de esperança, dessa construção, a gente percebe assim, um pouco de falta de pertencimento das pessoas comunitárias também na cidade ao longo do tempo, né? Tu acha que isso é uma condição natural das coisas? Primeiro é importante, Marcelo, citar, o pessoal pergunta como é que o João entrou nesse mundo da política, assim, de jornalista de política. Ser um jornalista com coluna de política, com análise de política, foi uma circunstância. Né? Uma circunstância, eu já trabalhava no Jornal NH, repito, e um convite do seu Miguel Schmitz, né, que era o diretor que cuidava da redação na época. Eu digo que cuidava, porque eu não era diretor de redação, eu era diretor de toda a unidade de negócios. Né? Ele me convida para escrever, e eu acabei ficando por 15, 16 anos escrevendo sobre política no jornal. Mas a política, ela está no meu DNA desde muito cedo. Apesar do meu pai nunca gostar de política partidária, meu pai nunca gostou de fazer política, eu tive um tio político e eu acompanhava ele. O tio Luiz Renner, né, Luiz Renner de Ávila, mas ele usava o nome como Luiz Renner como nome político, foi vereador em Novo Hamburgo por mais de 15 anos, no final da década de 60 e início da década de 70. E nas campanhas que ele fazia na década de 70, eu ia junto com ele. Eu ia nos mocotós, né, em bares, em vilas. Eu ia ajudar. Na época a gente pegava os santinhos, né, que era um papel. Na verdade, o santinho na época era feito com papel jornal. E a gente colava nos postes com goma. O que é goma? Goma é maisena, né? Ou amido de milho. Vamos usar maisena. Maisena não vai vender mais ou menos, porque a gente está falando aqui. Fazia aquela goma, misturava água com amido de milho, fervia, né? Daí formava uma goma. E aquela goma tu passava no pó e depois nem a chuva conseguia tirar aquele santinho dali. Então eu sempre gostei de acompanhar muito o tio Luiz nessas funções, né? E eu acabei gostando de política. Eu gosto demais de discutir, né? Às vezes a gente reúne um grupo de amigos que nenhum tem pretensão política, mas o que está se fazendo ali é política. É verdade. É discutir. E daí tu me pergunta onde é que fica o pertencimento das pessoas com a cidade. Isso pode ter N motivos para isso. Tá? Primeiro, a cidade cresceu. E quando eu digo cresceu, eu trago um termo que eu usei no meu trabalho de conclusão na faculdade, que é a diferença de crescimento para desenvolvimento. O desenvolvimento é ordenado e o crescimento é desordenado. Então, Novo Hamburgo cresceu de uma forma desordenada. Era necessário o crescimento na época? Era. Nos anos 60, 70, o boom calçadista, as empresas produzindo sapato para o mundo inteiro com muita facilidade. Só que houve uma desordem nesse crescimento. Né? Só que o que acontece? Tu precisa trazer gente, tu precisa trazer mão de obra. E no trazer mão de obra, tu faz a cidade crescer. E essa cidade, ela cresce para onde? Para a periferia. Ela cresce para a periferia. Aí não tem planejamento. Qual é o bairro planejado de Novo Hamburgo hoje? Pois é, é verdade. Tá? E daí tu traz pessoas que, né, não, eu repito, os migrantes que vieram para cá, vieram com um papel fundamental, mas eles não se têm o mesmo pertencimento à cidade que o pessoal daqui. É a mesma coisa. Se eu eventualmente for morar em Caxias do Sul, em Tupanciretã, em Lagoa Vermelha um dia, não vou ter o mesmo pertencimento. Não tenho dúvida. Eu vou para lá por uma questão profissional, tu entendeu? Mas eu acabei indo para lá, eu acabei escolhendo aquela cidade por algum motivo. Então isso falta um pouco. A cidade cresceu desordenada, a cidade dele levou muito tempo para oferecer condições melhores para o seu cidadão. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, o ensino público municipal era uma decepção na cidade. Nos anos 70, só estudava no ensino público municipal quem não tinha condições de colocar o filho numa escola estadual. Tá?
O papel inverteu. É verdade. O ensino público municipal de Novo Hamburgo virou referência nacional. Graças a quem? Sarlé, né? Não podemos esquecer o nome do professor Sarlé. Então, o professor Sarlé implementa uma nova metodologia e Novo Hamburgo vira uma referência na educação. Correto? Então, assim, tu começa a mudar o panorama das situações. É verdade. Mas, assim, mas é isso que vai mudando. E as pessoas, como é que eu vou me sentir? Eu vou me pertencer, eu vou sentir como minha uma cidade que não me oferece o que eu preciso. É verdade. Né? Aí depois, a mesma coisa, questão de saúde, questão de segurança. Então, as coisas elas vão refletindo de uma forma diferente, até porque as responsabilidades são diferentes. De quem é a responsabilidade da educação? Do ensino fundamental é o município. Do ensino médio é o Estado. Sim. Segurança é o Estado, mas o município faz muito mais do que o Estado. Trazendo como exemplo a Guarda Municipal. De quem é a responsabilidade da saúde? É dos três. União, Estado e município. Mas quem é que entrega mais? Verdade. Só que mesmo entregando mais, mesmo entregando tudo, tu não entrega aquilo que a cidade precisa. E não é porque tu não quer. E aí eu falo com o Márcio, que foi vice-prefeito de Novo Hamburgo por 4 anos, que sabe das limitações que tem também. É verdade. Tu pode entregar ao máximo, mas nunca vai entregar tudo. E mesmo que tu entregue tudo, vai ter alguém que reclame porque não entregou aquilo que ela queria. Não tenha dúvida. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai conversar um pouco mais com o João Ávila e sobre as mudanças, inclusive, na sua área profissional, que é o jornalismo. Já, fica com a gente. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta com o programa Sociedade em Ação e hoje com um convidado especial, o jornalista João Ávila. João, nós falamos um pouco sobre a tua trajetória, sobre a tua história, né? E eu gostaria de saber de ti um pouco mais sobre as questões profissionais, né? Tu viveu em momentos distintos também o jornalismo, né, João? Tu viveu num momento antes da internet, durante a internet e agora com redes sociais, com mídia social, o jornalismo, de um modo geral, mudou, né? Mudou a forma de comunicação. As pessoas hoje têm um acesso mais fácil, mas também a um conteúdo muito mais pobre, né? No meu ponto de vista. Ao mesmo tempo que tu tem uma velocidade de informação muito grande, tu tem um conteúdo que nem sempre é confiável. Tu tem um conteúdo pobre, né? As pessoas muitas vezes só leem a manchete, não leem a matéria. Então, queria que tu falasse um pouco, né, sobre o teu sentimento desses dois períodos, esse período pré-internet, durante a internet. Na verdade, são 3 períodos, né? Eu vou falar, Márcio, primeiro sobre o período pré-computador, onde uma redação, né, ela era equipada com máquinas de escrever, que quem não sabe o que é, tem uma juventude nos acompanhando, cheguei a fazer datilografia. Dá o Google, vai no Google máquina de escrever, que vai te mostrar o que é, que na verdade nada mais é do que uma máquina que imprime em tempo real. É verdade. Né? Porque tu coloca a lauda aqui na máquina e começa a escrever e vai saindo o texto ali. Então, tu imagina, eu trabalhava com máquina de escrever, no final, com laudas de 20 linhas, na 18ª linha tu errava alguma coisa. O que tu faz? Lixa o papel e começa tudo de novo. Aí vem a informatização das redações e vem a internet. O que acontece? Nos anos 80, 90, início dos anos 2000, vamos pegar aquilo que realmente mexe com a cabeça das pessoas, tá? Que é o crime. As pessoas adoram ler matéria de desgraça. Ler, ouvir, assistir. Não adianta, é o que elas gostam de... Vamos pegar o caso de um crime
foi nos anos 80, em Novo Hamburgo, final dos anos 80, que uma estudante da Fevale, ela é sequestrada, saindo da Fevale. Ela era filha de um empresário de 2 irmãos e ela é assassinada e o corpo dela é localizado alguns dias depois no Rio Caí, em Montenegro. O que acontecia naquela época? As pessoas ficavam esperando o jornal do dia seguinte para saber qual era a novidade que tinha acontecido, que tinha no dia anterior. O jornalista da cobertura daquela área, e aí eu digo assim, um caso como aquele, despencou em Novo Hamburgo, Correio do Povo, 0 Hora, Folha da Tarde, existia Folha da Tarde ainda, como jornais, tá? Despencaram em Novo Hamburgo e eram os jornalistas dos 4 veículos, todos tinham uma informação básica que era divulgada pela Polícia Civil ao final do dia ou durante o dia, mas sempre tinha aquela informação exclusiva que tu conseguia com um policial, com outro policial, e um ficava, vamos usar o termo chulhar, que no jogo de carta, um ficava chulhando a informação do outro e ficava na expectativa de ler o jornal no dia seguinte para saber o que o outro conseguiu publicar que eu não consegui publicar. E a comunidade, o leitor, o assinante, esperava o dia seguinte para ter a informação. E se a informação saiu no NH, se a informação saiu na 0 Hora, no Correio do Povo, ela é verdadeira. Pode acreditar que é verdade aquilo, certo? Com o passar do tempo, eu vou trazer um outro crime agora em Novo Hamburgo, que aconteceu aqui próximo na BR-116. O empresário foi assassinado às 7h30 da manhã. Às 7h35 eu já sabia. Às 7h40 eu tinha fotos. E às 7h45 eu tinha um vídeo do local. Quem fez? Não sei. Quem propagou? Não sei. Mas aquelas informações chegaram. Tudo aquilo era verdade? Era verdade. Só que daí a análise cada um faz do jeito que quer. Por quê? Porque não tem um texto aprofundado, pesquisado, né, onde tu pega a versão A e a versão B e faz o equilíbrio. E isso a internet trouxe a grande vantagem que ela trouxe, a instantaneidade. Hoje é tudo em tempo real, mas ao mesmo tempo, como tu próprio disse, é muito superficial. Era inconcebível tu publicar uma matéria no jornal sem ter a outra versão. Então vamos lá. Eu vou fazer uma matéria criticando o Márcio por alguma coisa, uma denúncia do Márcio por alguma coisa. Enquanto tu não conseguir falar com o Márcio, tu entendeu? A não ser que o Márcio não vai se pronunciar, ou depois de um tempo o Márcio não foi localizado. Isso mas tu tinha essa obrigação. Hoje em dia tu publica a matéria e diz assim, estamos no aguardo da manifestação do... O dano já aconteceu. Já aconteceu. E o que acontece? E hoje vai para as redes sociais, internet, vai para qualquer lugar, e aquilo lá, aí sai aquilo lá às 10 da manhã. Até tu conseguir falar com o Márcio às 6 da tarde e publicar a versão dele, o estrago está feito. E além do mais, abriu uma possibilidade de comentários, abriu uma possibilidade de interação que ela é descontrolada. De gente que nem entende desse assunto. A gente observa, né? Quando, tem guerra da Ucrânia. O que tem de especialista em guerra é um negócio impressionante. No Covid, o que tinha de especialista de medicina é uma coisa de louco. Márcio, a gente se criou dizendo que o Brasil tinha 150, depois 170, depois 200, hoje 210, 213 milhões de técnicos de futebol. É verdade. Seleção brasileira tem... O único que não entende é o que está lá, porque os outros 213 milhões, acho que é 213 ou 215 que fechou agora, no número mais recente, entende de futebol. Com o advento da internet, com o advento das redes sociais, todo mundo entende de Covid. Cara, o que tem de brasileiro entendendo de STF hoje? Não é normal. Não é pouco. O que tem de gente entendendo de Covid, o que tem de gente entendendo de tudo. Só que, na verdade, é tudo jogado. Eu digo, é tudo sem filtro. E o filtro é uma coisa boa, né? Qual é o papel do filtro, né? Vamos fazer um café. O filtro, ele passa a água no pó. Ele passa a água no pó, o pó fica, porque o pó não te interessa, mas passa a essência. Certo? Não tem mais filtro com isso. Então, todo mundo virou especialista de tudo, e aí se cria as inverdades, porque hoje em dia é muito fácil disseminar uma inverdade, e o termo fake news está errado, tá?
Porque fake news é notícia falsa. Se é falsa, não é notícia. Entendeu? Então, assim, o termo fake news ele é um termo errado. Então, há muita informação falsa hoje circulando. E tu sabe que uma coisa para virar verdade, uma mentira para virar verdade é 2 toques. E todo mundo passa a acreditar em tudo. Então, essa superficialidade que se criou com a comunicação é o que mais preocupa hoje, Márcio. E a gente percebe isso, né? E para mim, que ocupei cargo público, acho que talvez tenha sido a parte pior, assim, dessa circunstância, porque a tua família sofre, tu sofre, né? Tu tem que estar muito alheio a esses comentários, essas coisas de internet para conseguir prosseguir e fazer o teu trabalho, né? Porque se tu fica pautando a tua atividade pela rede social, tu não consegue fazer nada, né, João? Tu sabe, eu vou contar um segredo agora que talvez eu não tenha dito para ninguém ainda, e deve deixar de ser segredo. No meu período de colunista do jornal NH, eu não acompanhava os comentários de redes sociais. Porque se eu acompanhasse os comentários, eu ia deixar de fazer no dia seguinte. Mas não por covardia. Mas, cara, eu não preciso disso. Eu não preciso estar numa fase onde eu estudei, onde eu pesquisei, onde eu me preparei, tu entendeu? Para estar ouvindo bobagem de um... Não vou usar o termo de Zé Ninguém, porque é tu prejudicar o Zé, né? É de um ninguém que acha que conhece e acaba te criticando. Então, assim, ó, eu até hoje, se é uma coisa que eu não acompanho, é comentário de rede social. Sabe? Não vale a pena. Não vale a pena. Às vezes, eu quero rir um pouco. E daí, quando eu quero rir um pouco, eu pego uma notícia meio aleatória e começo a ler os comentários. Mas daí eu tô para me divertir com as imbecilidades que as pessoas escrevem. Por isso, virou terra de ninguém. Quando se fala que é preciso ter um certo controle sobre isso, um controle de mídia, concordo. Não é tu controlar a mídia. É tu saber filtrar o que é e o que não é. Porque a liberdade de expressão, e aí eu tô falando agora com advogado também, mentir não é liberdade de expressão. Não, claro que não tenho dúvida. Tu entendeu? Tu criar mentiras não é liberdade de expressão. Não. Né? Liberdade de expressão é eu chegar e dizer o seguinte: Márcio, eu não concordo com o que tu está fazendo, eu não concordo com o teu jeito de ser vice-prefeito de Novo Hamburgo, eu não concordo com esse programa que tu faz, tecnicamente não é legal. Isso é liberdade de expressão. Eu chegar e me manifestar. Agora uma ofensa... Agora eu começar a ofender, não. E é isso que as pessoas não têm capacidade de entender. Temos muito a avançar, né, João? Muito a avançar. Eu vou dizer, a gente tem muito a avançar, mas eu não acredito que seja para nossa geração. É difícil, Tu fazer um apanhado disso tudo, né, e transformar isso por uma coisa como já foi no passado, né, com mais credibilidade, é uma matéria difícil. Não, e eu vou te dizer assim, ó, tem coisas sérias na comunicação sendo feita hoje? Claro que tem. Não resta dúvida que tem. Mas tu pega uma matéria séria de qualquer veículo de comunicação, tu pega uma matéria séria, feita por gente capacitada, feita por gente que apurou a informação, tu vai assistir os comentários, tu te apavora. É um absurdo, né? Sabe, é um absurdo do que as pessoas estão colocando para fora, repito, muitas vezes numa matéria feita com muito zelo, mas o comentário de volta que é o que desanima. Tá certo. João, como eu tinha te dito quando te convidei, o programa é um programa curto, né, um programa aí de meia hora, mas é importante, né, para as pessoas saberem, conhecerem o João Ávila, e também a proposta do nosso programa é justamente trazer pessoas que tenham envolvimento com a sociedade, não só de Novo Hamburgo, mas da nossa região toda da Vale TV. E eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui presente conosco e convidar todos os espectadores também para todas as terças-feiras, às 19h30, aqui na nossa Vale TV e depois pelo YouTube e pelas redes sociais. João, suas considerações finais, por gentileza. Márcio, obrigado pelo convite, obrigado à Vale, né? É sempre bom falar das coisas que a gente gosta, né? E hoje eu falei muito de mim, que isso também é uma satisfação bastante grande, mas falar de Novo Hamburgo, falar das nossas coisas me agrada bastante. Te digo assim, meia hora é pouco tempo, né? Daqui a pouco a gente podia falar do João cozinheiro, do João que fica inventando, do João que gosta de correr, do João que gosta de fazer as coisas, né? Mas quem sabe noutra oportunidade. Mas é isso, o que eu desejo hoje? Desejo que a gente seja equilibrado nas coisas, certo? Não existe verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. A verdade não é uma ciência.
É verdade. Na verdade, não é uma ciência. Então, assim, ó, as pessoas têm que entender. E outra, a tua verdade pode não ser a minha verdade. A minha verdade pode não ser a do Márcio. Que a gente acredita nas coisas, naquilo que a gente acredita. Na verdade, aquilo que a gente acredita. Então, se o Brasil está tomando alguns rumos hoje, vamos deixar as coisas acontecer, mas com serenidade. A gente precisa ser sereno na análise das coisas. Então, esse é o meu desejo, Márcio, que as pessoas sejam equilibradas na hora das tomadas de decisões, na hora das suas opiniões, tá? E que entendam que a rede social não é terra de ninguém. Não é ali que eu vou destilar meu ódio, não é ali que eu vou provocar briga, não é ali que eu vou provocar confusão, né? Um comentário de uma matéria, de uma entrevista, de uma reportagem, tem que ser um comentário da matéria, né? E não a minha opinião sobre o que eu achei daquilo ali, certo? Qual é o que vai contribuir numa eventual... Deu um caso recente agora de um motociclista em Novo Hamburgo que estava fazendo manobras arriscadas, que foi apreendido, né? Conseguiu ser cercado pela Guarda Municipal. 2 agentes da Guarda fizeram uma abordagem mais truculenta. Aí começaram os comentários. Ah, mas aconteceu pouco. Ah, mas não é essa a finalidade. Entendeu? Até porque a própria Guarda Municipal, uma corporação que eu reconheço, que eu respeito muito, mas aquela não é a ação adequada. E a gente sabe disso. Tu entendeu? Não. Por mais que o guarda tivesse com a cabeça quente, ele vai ter que responder por aquilo. Entendeu? Porque não é assim que ele... Então é esse equilíbrio que as pessoas têm que ter na hora das suas opiniões, na hora das suas avaliações. Obrigado, João, mais uma vez, e a gente fica por aqui, né? Nos vemos na próxima terça, às 19h30, no Sociedade de Ação na Vale TV.